Imagine acordar dentro de um pesadelo que não tem saída para cima. Você está a 33 metros de profundidade, dentro de uma caverna subaquática nas Maldivas, e a única coisa separando você da morte é o quanto de gás ainda resta nos seus tanques. A visibilidade acabou. O sedimento que seus próprios movimentos perturbaram transformou a água cristalina numa parede de lama cinza. Você não enxerga a mão na frente do rosto. Não existe superfície acessível. Não existe socorro. E o relógio no seu pulso está contando para baixo. Esse foi o último cenário que 5 mergulhadores italianos experientes, especialistas, veteranos, pessoas que conheciam o risco, enfrentaram antes de morrer. Ninguém voltou. As câmeras foram encontradas. As gravações recuperadas. Mas o que está nessas imagens ainda não foi completamente divulgado ao público. Quando as equipes de resgate locais tentaram entrar na caverna para recuperar os corpos, um dos mergulhadores maldivanos também morreu. De repente, havia 6 corpos lá dentro, e cada nova tentativa de resgate arriscava criar um 7º. As autoridades paralisaram as operações. As famílias italianas esperavam à beira-mar. E o mundo assistia a uma pergunta que parecia não ter resposta. Como você entra numa caverna que já havia matado 6 pessoas e sai com os corpos, sem virar mais uma vítima? A resposta veio de 3 mergulhadores da Finlândia. Chegaram sem fanfarra, sem entrevistas, sem promessas. Trouxeram equipamentos que a maioria dos mergulhadores locais nunca havia visto de perto. E uma metodologia de planejamento que transforma o impossível em procedimento. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que eles fizeram diferente. Não a versão que saiu nos jornais, mas a versão técnica, a versão que os mergulhadores profissionais discutem em fóruns até hoje. O que os finlandeses sabiam que os italianos não sabiam, e o que as gravações recuperadas podem ainda estar escondendo. Para entender o que os finlandeses fizeram, você primeiro precisa entender o que matou os italianos. E para entender isso, precisa abandonar a ideia de que experiência por si só salva vidas dentro de uma caverna subaquática. Não salva. Na verdade, em alguns casos, a experiência cria uma falsa sensação de conforto que pode ser mais perigosa do que o medo de um iniciante. Os 5 mergulhadores italianos não eram turistas. Não eram pessoas que tinham feito um curso de fins de semana e decidiram explorar uma caverna por impulso. Eram espeleomergulhadores certificados, especialistas em mergulho em cavernas, um dos ramos mais técnicos e exigentes que existem dentro do universo do mergulho. Eles tinham horas de imersão em cavernas pelo mundo inteiro. Tinham equipamento bom, tinham experiência real. E mesmo assim, nenhum deles voltou. A pergunta certa não é: como mergulhadores experientes morreram? A pergunta certa é: o que existe naquela caverna específica, naquelas condições específicas, que tornou a experiência deles insuficiente? E a resposta está numa combinação de 3 fatores que se reforçam mutuamente até se tornarem uma sentença de morte. O primeiro fator é a profundidade. 33 metros não parece muito. Para um mergulhador recreativo, é uma profundidade avançada, mas comum. Para um espeleomergulhador, deveria ser administrável. O problema é que a profundidade não opera sozinha. Ela opera em conjunto com a composição do gás que você está respirando. E aqui começa o colapso da lógica que pode ter custado 5 vidas. O ar que você respira agora tem aproximadamente 78% de nitrogênio. Quando você mergulha, a pressão aumenta conforme você desce. E o nitrogênio, sob pressão elevada, atravessa os alvéolos pulmonares e entra na corrente sanguínea em quantidades muito maiores do que na superfície. O efeito disso no sistema nervoso central tem um nome que os mergulhadores conhecem bem e que qualquer pessoa que já ouviu histórias de mergulho já encontrou em algum momento: narcose por nitrogênio, a embriaguez das profundezas. Parece poético quando você lê num livro,
Na prática, é uma das formas mais silenciosas e traiçoeiras de morrer embaixo d'água. Você não sente que está perdendo o controle. Você sente que está bem? Melhor do que bem, às vezes. Há relatos de mergulhadores em narcose severa que tentaram tirar o regulador da boca para oferecer o ar a um peixe. Outros simplesmente pararam de nadar e ficaram olhando para a escuridão, sentindo uma paz que não existia. Dentro de uma caverna, a narcose não é apenas perigosa, é fatal por design. Porque uma caverna subaquática não tem saída óbvia. Não tem luz natural que você pode seguir para cima. Quando seu julgamento começa a se deteriorar, você não consegue tomar a decisão mais crítica que o ambiente exige. Lembrar exatamente de onde você veio e sair por lá antes que o gás acabe. O segundo fator é o sedimento. Cavernas subaquáticas acumulam partículas finas no leito e nas paredes ao longo de séculos. Na maioria das condições, com água parada, essas partículas ficam depositadas e a visibilidade pode ser extraordinária. Mergulhadores descrevem cavernas em condições ideais como nadar dentro de um cristal. Mas essa beleza tem um gatilho. Qualquer perturbação, um movimento brusco de nadadeira, um gesto descoordenado, a própria turbulência causada pela respiração, suspende esse sedimento na coluna d'água. Em segundos. Não em minutos. Em segundos, a visibilidade vai de 10 metros para zero absoluto. E quando isso acontece dentro de uma caverna com narcose, afetando o julgamento, com gás se esgotando, com nenhuma referência visual disponível, o pânico assume o controle. O pânico embaixo d'água tem uma fisiologia muito específica. O coração acelera. A respiração fica rápida e rasa, o que aumenta dramaticamente o consumo de gás. Exatamente o oposto do que você precisa fazer numa situação de emergência subaquática. Em circuito aberto, o equipamento scuba convencional que provavelmente os italianos usavam, cada expiração expele bolhas para fora do sistema. Essas bolhas sobem, batem no teto da caverna, ressuspendem mais sedimento e geram um ciclo que se alimenta a si mesmo. Mais sedimento, menos visibilidade, mais pânico. Mais consumo de gás, mais bolhas, mais sedimento. O terceiro fator é exatamente esse: o consumo de gás em circuito aberto numa caverna de acesso complexo. A regra de ouro do mergulho de caverna, conhecida como a regra dos terços, diz que você usa 1/3 do gás para entrar, 1/3 para sair e reserva o último terço para emergências. É uma regra que parece simples quando você a lê. É uma regra que se torna extremamente difícil de honrar quando você está a 30 metros de profundidade com narcose, comprometendo seu julgamento com visibilidade zero, com o instinto de sobrevivência gritando para você ir para cima, e para cima não existir. O que exatamente aconteceu com os italianos dentro daquela caverna? Se foi a narcose, se foi uma falha de equipamento, se foi uma corrente inesperada, se foi algo estrutural na própria geologia da caverna, é algo que o relatório oficial nunca esclareceu completamente. As câmeras gravaram, as gravações existem, mas o conteúdo integral permanece, até onde se sabe, fora do alcance público. E essa lacuna, esse silêncio institucional em torno das imagens, é exatamente o que alimenta as teorias que vamos abordar mais à frente. Porque acidentes técnicos se explicam. Acidentes técnicos têm laudos, têm relatórios, têm análises que a comunidade de mergulho compartilha para aprender e evitar que outros morram da mesma forma. Quando o silêncio substitui a explicação, a pergunta inevitável é: o que há nessas imagens que não deveria ser visto? Quando os finlandeses chegaram às Maldivas, a primeira coisa que fizeram não foi entrar na água. Ficaram dias em terra, estudando, conversando com os mergulhadores locais que haviam chegado perto da entrada da caverna e voltado, analisando as correntes da região. E as Maldivas têm correntes oceânicas que podem transformar uma operação planejada numa catástrofe em questão de minutos.
checando e rechecando cada componente do equipamento. Esse comportamento, essa aparente lentidão deliberada antes da ação, é uma das marcas mais contra-intuitivas do mergulho técnico de alto nível. Quanto mais perigosa a missão, mais tempo você passa fora da água antes de entrar nela. Improvisar dentro de uma caverna subaquática não é coragem. É suicídio com etapas extras. O equipamento que trouxeram era fundamentalmente diferente do que havia sido usado nas tentativas anteriores de resgate. Rebreathers. Se você nunca ouviu esse nome, presta atenção porque é aqui que a lógica da missão muda completamente. Um rebreather, literalmente re-respirador, em tradução livre, não funciona como o equipamento scuba convencional. No sistema convencional, você inspira gás do tanque e expira diretamente para a água. Cada expiração gera bolhas. No rebreather, o gás expirado não vai para a água. Ele circula de volta por um sistema de scrubber, um cartucho químico que absorve o dióxido de carbono e retorna filtrado para você respirar novamente. O sistema monitora os níveis de oxigênio e injeta a quantidade necessária para manter a mistura dentro dos parâmetros seguros. Resultado direto: 0 bolhas liberadas no ambiente. 0 bolhas significa 0 perturbação de sedimento causada pela respiração. A principal causa de colapso de visibilidade dentro de uma caverna, aquele ciclo devastador de bolhas batendo no teto, ressuspendendo o sedimento, zerando a visibilidade. Simplesmente não existe com rebreather. Mas o benefício não para aí. O consumo de gás num rebreather é dramaticamente menor do que em circuito aberto. Uma missão que esgotaria os tanques de um mergulhador convencional em 20 minutos dentro de uma caverna complexa pode ser executada por um mergulhador com rebreather em 2 horas, às vezes mais. Numa operação de resgate, onde cada minuto dentro da caverna é um minuto de risco acumulado, essa diferença não é apenas técnica. É a diferença entre uma missão possível e uma missão suicida. Além do rebreather, os finlandeses vieram com misturas gasosas especialmente formuladas para aquela profundidade específica. Trimix, uma mistura de oxigênio, nitrogênio e hélio, calculada para reduzir ao mínimo o risco de narcose naquela faixa de profundidade. O hélio substitui parte do nitrogênio na mistura. E ao contrário do nitrogênio, o hélio não causa narcose, não atravessa a barreira hematoencefálica da mesma forma, não embriaga. Um mergulhador respirando trimix adequadamente formulado a 33 metros tem julgamento claro, capacidade de tomada de decisão preservada e coordenação motora funcional. Não é imune ao estresse do ambiente. Nenhum ser humano é, mas tem ferramentas fisiológicas para enfrentá-lo. Os italianos, se estavam usando ar convencional ou uma mistura sem hélio, provavelmente não tinham essa proteção. A entrada na caverna aconteceu em condições de operação máxima. Descida controlada, ritmo calibrado para equalização auditiva perfeita a cada metro, barotrauma, a ruptura do tímpano causada por descida rápida sem equalização, pode incapacitar um mergulhador instantaneamente. Linhas guia foram instaladas desde o primeiro metro dentro da caverna. Cabos finos, resistentes, ancorados em pontos fixos na rocha, se estendendo da entrada até onde os corpos estavam, em visibilidade zero, e a visibilidade dentro daquela caverna, após todas as tentativas anteriores de resgate, estava comprometida. A linha guia é a diferença entre sair e morrer. Você não precisa de visibilidade, não precisa de bússola, não precisa de memória. Precisa segurar o cabo e seguir. Sem o cabo, numa caverna com visibilidade zero e configuração não linear, você dá círculos até o gás acabar. Os corpos foram localizados. E aqui começa a parte que a maioria das pessoas não imagina quando pensa em resgate subaquático. Mover um corpo humano dentro de uma caverna subaquática é um dos desafios técnicos mais complexos que existem nessa modalidade. Um corpo submerso não se comporta como um objeto sólido e previsível.
dependendo do tempo de imersão e das condições do ambiente, pode ser positivamente flutuante, tendendo a subir, ou negativamente flutuante, tendendo a afundar. Pode liberar gases internos quando movimentado, perturbando o sedimento ao redor. Cada manobra precisa ser executada com lentidão deliberada, com controle milimétrico do empuxo através do colete de flutuação, com consciência constante de onde as nadadeiras estão para não tocar nas paredes ou no leito. A equipe finlandesa nunca entrou toda de uma vez. Operação em etapas, sempre com pelo menos um mergulhador monitorando a linha de saída. A regra dos terços foi honrada em cada imersão, não como burocracia de treinamento, mas como instinto internalizado após anos de prática em condições controladas progressivamente mais extremas. E a saída, que, como eu disse no bloco anterior, é a parte mais perigosa de qualquer resgate em caverna, foi executada com a mesma precisão da entrada, sem pressa, sem instinto de sobrevivência dominando o protocolo, com os corpos dos italianos sendo trazidos para a superfície um a um, em imersões separadas, calculadas, irrepreensíveis. Os finlandeses saíram, com os corpos. Missão concluída, sem novas vítimas. E então foram embora do mesmo jeito que chegaram, sem holofotes, sem entrevistas, sem declarações heróicas para a imprensa. O que eles fizeram foi técnico, foi cirúrgico, foi extraordinário. Mas para eles, dentro da lógica do mergulho técnico de elite, foi simplesmente o procedimento correto executado corretamente. Herói, no vocabulário deles, é quem improvisa. Eles não improvisaram. Planejaram cada variável que podiam controlar, aceitaram as que não podiam e executaram. As famílias italianas receberam seus filhos, maridos, pais e amigos de volta. E a caverna ficou lá, fechada, silenciosa, guardando o que as câmeras gravaram antes de tudo isso começar. As gravações existem, foram recuperadas junto com os corpos. E se você chegou até aqui, você já está fazendo a mesma pergunta que a comunidade de mergulho faz há anos. Se foi um acidente técnico, narcose, pânico, gás insuficiente, uma decisão errada num momento de estresse extremo, por que o conteúdo dessas câmeras não foi divulgado? Acidentes técnicos têm laudos, têm análise, têm transparência, porque a transparência salva vidas futuras. O silêncio em torno dessas imagens sugere algo diferente de um simples acidente técnico. Sugere que o que está gravado naquelas câmeras levanta perguntas que ninguém, até agora, quis responder em público.